Saúde em Foco, para você saber mais sobre o mundo da medicina. Olá, estamos aqui em mais um Saúde em Foco, um programa do Hospital Beneficente São Pedro. Hoje conversaremos com o Dr. Marcelo Guerra, ele que é ortopedista e vai falar pra gente sobre uma doença que atinge 10% dos brasileiros, a osteoartrose. Dr. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Andy, obrigado, boa noite, agradeço a oportunidade de estar aqui. Representando o Hospital São Pedro aqui de Garibaldi, né, que faz um trabalho de comunidade excelente e acho que é uma oportunidade muito interessante para a gente poder esclarecer para a população o que é realmente a osteoartrose. Tá? Então vamos lá, doutor Marcelo, o que é a osteoartrose e quem ela atinge? Bom, a osteoartrose é uma patologia articular degenerativa, vulgarmente, popularmente chamada de desgaste articular, né? Então, hoje a gente se comunica muito no meio de consultório e principalmente na questão da comunidade como desgaste. A osteoartrose é uma patologia que afeta predominantemente as articulações, podendo afetar articulações de grande porte, articulações de pequeno porte, em que tu tem caracteristicamente uma perda da cartilagem, né? A cartilagem é aquela superfície lisa que nós temos dentro da articulação, que reveste o osso na articulação, diminui o atrito, consequentemente tu vai ter uma mobilidade, um movimento normal, o grau de movimento, né? E normalmente a gente tem as articulações mais afetadas, são joelhos, quadris e ombros, né? Mas a gente pode ter outras articulações também, como tornozelo, mão, são bem frequentes. Mas as articulações de grande porte, são chamadas grandes articulações ou as articulações de carga, são as articulações que mais oferecem sintomas no dia a dia, justamente porque são articulações que são utilizadas para o movimento, né? Transporte, para rotina do dia a dia, né? Então é mais ou menos por aí. E por que ocorre essa doença? Como ela se desenvolve? Tua pergunta é muito interessante, né? Na verdade, nós, a ciência, à luz da ciência moderna, a gente também não tem grandes explicações para isso, né? Existem as hipóteses diagnósticas do porquê que nós temos uma osteoartrose, né? Existem as causas metabólicas, que são próprias de determinados indivíduos, né, na qual tu vai ter o metabolismo alterado da produção da cartilagem, da conservação da cartilagem, o indivíduo começa a perder a cartilagem, né? Existem as causas familiares, na qual existem as famílias que têm mais tendência a ter osteoartrose. Existem famílias na nossa comunidade em que quase todos os membros têm osteoartrose de joelho, existem famílias com osteoartrose de quadril, e existe, que isso sim a gente tem visto cada vez mais frequente, a osteoartrose secundária ou pós-traumática, né? Que é aquela situação na qual o indivíduo teve um trauma, teve uma fratura, teve uma queda, e cirurgias prévias para corrigir ligamento de joelho, ou enfim, né? Em que o paciente, depois de alguns anos, desenvolve o desgaste articular, né? Doutor, quais são os sintomas da osteoartrose? O principal sintoma da osteoartrose que leva o paciente ao consultório é a dor. Né? A dor, né? Então, a fase inicial da osteoartrose é chamada fase inflamatória, né? Em que tu tens, tu ainda não tens a perda da cartilagem, mas tu começa a inflamar essa articulação. Depois a gente vai entrar na questão do tratamento, mas é a fase boa de tratar a osteoartrose, né? Então o paciente começa com dor, sinais de inflamação na articulação, o joelho fica inchado, o quadril perde um pouco a mobilidade, os dedos incham. Então a principal causa que leva o paciente ao consultório é a dor. Às vezes uma deformidade de determinada articulação, mas isso em graus mais avançados, mas a dor é a principal característica da osteoartrose. E o diagnóstico, como é que ele é alcançado? Interessante. O diagnóstico, hoje o diagnóstico é clínico, através dos sintomas que o paciente vem apresentar para a gente, assim, questão da dor, sinais inflamatórios na articulação, mas a gente tem uma escala, uma hierarquia, né, que a gente usa no tratamento e na investigação da osteoartrose. A gente começa normalmente com um estudo convencional de raio-x, que ainda tem uma função muito importante, apesar da população achar que a radiografia é um exame ultrapassado, mas a radiografia ainda é um excelente método diagnóstico, porque
A radiografia nos permite ver qual é o espaço da articulação, qual é a espessura que essa cartilagem tem. Então, ainda a radiografia é o exame de entrada na investigação da osteoartrose. Depois a gente tem os exames por imagem, os exames mais sofisticados, como a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. Doutor Marcelo, é possível prevenir a doença ou ela é uma condição hereditária? A osteoartrose, tá, hoje, né, é muito difícil a gente falar de prevenção. Né? Então, tem uma apanágio muito grande na prevenção da questão da osteoartrose, enquanto ter a questão de cuidar, manter-se ativo, fazer atividade física, cuidar com o metabolismo ósseo, na questão da alimentação, isso é importante, evitar o impacto, né? Então, isso tu pode evitar, né, ou retardar o aparecimento da osteoartrose, mas preventivamente às vezes é muito difícil, né? Isso o pessoal muito nos pergunta no consultório, né? Marcelo, eu quero evitar de ter osteoartrose quando tiver 70 anos de idade, o que eu faço? Eu costumo dizer, é bom rezar um pouco, né? Porque realmente é difícil a gente prevenir, né? Mas quanto mais cedo se faz, eu costumo dizer que uma boa prevenção é um diagnóstico precoce, né? Na qual tu vai fazer o diagnóstico precoce, tu vai orientar o teu paciente, tu vai tirar as coisas que são fatores de risco e tu vai conseguir administrar esse processo por um tempo maior. Tu falou na prática da atividade física, mas em outro momento também da perda da mobilidade. Não seriam contrapontos? É muito interessante. O que o pessoal sempre nos pergunta, bom, eu tenho osteoartrose e eu vou fazer exercício físico, eu não vou gastar mais essa articulação? Não. Porque a nossa cartilagem articular, ela se nutre através da mobilidade. Quanto mais tu movimenta, mais tu vai nutrir essa cartilagem e essa cartilagem vai ter uma resistência infinitamente melhor, né? E a atividade física é um aspecto importante no tratamento, é uma das bases do tratamento da osteoartrose. Claro, tu vai ter que selecionar qual a melhor atividade física para o indivíduo, né? Por exemplo, assim, uma osteoartrose de joelho, tu vai correr? Não, mas a gente pode pedalar, né? Tu pode fazer um trabalho de hidroterapia, né? Tu pode fazer um trabalho de musculação com reforço muscular. E hoje é fundamental, se tu tem uma osteoartrose, tu quer viver bem com ela e tu quer levar mais tempo para não ter que intervir cirurgicamente, né? E ter qualidade de vida, é atividade física, é fato, né? Então, o grande pilar hoje da condução, depois a gente vamos lidar bem com a questão do tratamento, mas o grande pilar é a atividade física, isso é importantíssimo, né? E acredito também que uma dúvida que surge muito no consultório é qual a diferença entre a osteoartrose e a osteoporose? Muito, muito importante a tua pergunta também. E realmente causa muita confusão, eu vou te dizer assim, às vezes até mesmo no meio médico causa muita confusão, né? Osteoartrose, articulação, né? Está falando de uma junta, de uma articulação. Osteoporose, está falando do osso, né? Osteoporose é osso, é densidade, dureza do osso, né? Então a osteoporose, ela é mais frequente em mulheres, né? Abrindo um parênteses com relação à osteoporose, mais frequente em mulheres, pós-menopausa, por questões metabólicas, hormonais, em que tu tem uma diminuição da consistência do tecido ósseo. Esse tecido ósseo, ele vai ficar mais fraco, mais suscetível a uma fratura, por exemplo, né? Então isso é muito frequente. E a osteoartrose é articulação, é junta. Então tu pode ter uma e não ter a outra, mas tu pode ter as duas também, que é muito frequente em pacientes de idade. Tu tem uma osteoartrose em que tu perde a cartilagem, mas também um osso de baixa qualidade. É bem frequente mesmo. As mulheres, então, elas ficam mais suscetíveis à doença, porém, existe uma faixa etária específica das mulheres atingidas pela osteoartrose? Sim, existe sim, tá? A osteoartrose é uma característica, principalmente, assim, a partir da quinta década de vida, né? A grande maioria dos pacientes, a osteoartrose é a partir da quinta década de vida. Temos, claro, a osteoartrose em pacientes mais jovens, mas é uma percentagem infinitamente menor, né? Se a gente for falar de osteoartrose, o sexo feminino, ele tem uma leve propensão, estatisticamente um pouquinho mais, do que o sexo masculino, né? Então a gente acha, isso são estudos, que possa ter sim alguma relação entre o metabolismo hormonal também com a osteoartrose. Mas indiscutivelmente a osteoartrose é muito mais frequente a partir da quinta década de vida, né? E
E às vezes até mais adiante, faz um diagnóstico com 70 anos, 80 anos, pode acontecer também, pode acontecer sim. No início da nossa conversa, tu falou que os pacientes te procuram com a queixa de dor. Que dor é essa? Qual é a escala dessa dor? Interessante, né? A questão da dor, a gente sempre tem que considerar que a dor é um sintoma absolutamente individual, né? Cada pessoa vai ter uma tolerância à dor, né? Então, às vezes, a gente vê pacientes com grau de destruição articular muito grande com baixo nível de dor. Mas, enfim, é um sintoma próprio de cada pessoa. A dor, a característica da dor, da articulação afetada, vai depender muito de qual articulação está afetada. Por exemplo, se tu tem um joelho com osteoartrose, isso vai te limitar muito na questão de mobilidade, tu vai ter bastante dor, porque subir e descer a escada. Entendeu? Isso incomoda. Um quadril vai ter um padrão de dor, por exemplo, com uma osteoartrose, dificuldade para colocar uma meia, dificuldade para cruzar uma perna. Essa é uma característica da dor. Mas a principal característica da dor da osteoartrose é a dor relacionada ao movimento. Acho que talvez seja isso que tu queria saber, né? A dor relacionada ao movimento. Eu tenho dor para mexer meu joelho, eu tenho dor para subir e descer a escada, eu tenho dor para cruzar a perna, tenho dor para botar uma camisa, né? Então, essa é uma característica da dor da osteoartrose. E a dor da osteoartrose, mesmo nas fases iniciais, ela tem uma tendência a repouso, passa, né? Por isso que a osteoartrose, ela limita muito as pessoas no quesito qualidade de vida, né? Realmente a pessoa perde muita qualidade de vida pela perda da mobilidade, né? Doutor Marcelo, nosso papo está muito interessante, mas nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Voltamos com o Saúde em Foco, na presença do ortopedista Dr. Marcelo Guerra, continuando nossa conversa, então, que hoje é sobre osteoartrose. Doutor Marcelo, há outras doenças que resultam da osteoartrose? Sim, eu acho que também esse é um questionamento muito importante, porque na medida que a osteoartrose, ela te tira a qualidade de vida, te tira a possibilidade de ter uma mobilidade, de ter uma certa independência, mesmo que seja em casos um pouco mais avançados, a osteoartrose normalmente leva a algumas comorbidades, né? Circulatórias, né? Justamente pela questão de tu não conseguir se movimentar. Existem as comorbidades de sobrepeso, comorbidades pulmonares também, né? E isso são muito característicos daquele indivíduo com osteoartrose que vai perdendo. E principalmente, não esquecendo, né, que a osteoartrose, por ser uma patologia que interfere, não é de tanta mortalidade, mas principalmente no quesito morbidade, né, que é, ou seja, né, da perda da qualidade de vida, que é a questão psiquiátrica. Né? Isso é uma coisa muito interessante que estudos nos dizem que quase 35% a 38% dos pacientes portadores de osteoartrose têm distúrbios psiquiátricos associados. E o principal deles, a questão das síndromes depressivas, né? Justamente pela perda de qualidade de vida que se tem, né? Tu tira do indivíduo ativo aquela capacidade, muitas vezes até produtiva, laboral, em que o paciente não consegue mais produzir adequadamente, né? Mas esses problemas psiquiátricos, eles são decorrentes da doença ou anteriores? O indivíduo que tem uma tendência, tu vai potencializar, né? O indivíduo que tem uma tendência vai potencializar, mas muitas vezes pode ser primário pela perda de qualidade de vida. Tu imagina aquele indivíduo assim que tem, se aposentou, agora vou aproveitar a vida, tô bem, né? Daqui a pouco vai lá pro sítio dele, imaginando que vai trabalhar, que vai ter as coisinhas dele e não consegue mais fazer, né? Então isso afeta a questão anímica, né, de forma muito significativa, né? Mas não tem dúvida que aquele indivíduo que tem uma predisposição, já tem uma história prévia, tu vai aumentar a chance de ter o distúrbio associado a isso, né? E quais são as principais dúvidas que surgem no consultório com relação às doenças dos pacientes que te procuram, buscando respostas para a sua dor sem saber que se trata de uma osteoartrose? Né? Perfeito, né? Geralmente, o que a gente falou no início do programa, que a gente tem a questão preventiva. Muitos pacientes nos procuram na questão preventiva, então tem que abordar a questão preventiva exatamente, né? Ela é multifatorial, são várias coisas que tu vai ter que mexer. Mas a outra coisa que o pessoal nos procura, que é a questão, como eu vou me curar da minha osteoartrose? Né?
E a gente tem que deixar bem claro, não vai curar a osteoartrose, né? Poderá, a gente vai entrar na questão do tratamento depois, poderá fazer um procedimento e vai devolver a qualidade de vida, mas a osteoartrose em si, ela não tem cura. Tu tem que orientar o teu paciente, melhorar os sintomas para poder ter uma qualidade de vida melhor, mas curar dificilmente a gente vai conseguir. Tá? Então, esse é um questionamento muito importante também. E a questão, o que eu faço para aliviar minha dor? Né? E essa questão, na fase inicial da doença, na fase inicial do problema, tu vai aliviar os sintomas do paciente, com certeza, não tem dúvida que sim. Doutor Marcelo, se é uma doença que não tem cura, a gente pode dizer que ela é uma doença autoimune? A osteoartrose, com a questão autoimune, existe um único grupo que a gente tem que enquadrar, que são aqueles indivíduos com a doença autoimune própria. Isso são pacientes que muitas vezes têm artrite reumatoide, lúpus, enfim, outras doenças autoimunes, que essa doença autoimune vai degenerar a tua articulação. Então, esses casos a gente chama de osteoartrose ou artrose secundária, não a primária, que não tem causa muitas vezes, mas ela é secundária a uma doença base das doenças autoimunes. E muitas vezes tu pode tratar a doença autoimune, compensar a doença autoimune, mas os sintomas da osteoartrose continuam. Vamos falar então sobre os tratamentos adequados para a doença. Conta um pouquinho sobre isso. Perfeito. Olha só, a gente tem dois grandes grupos do tratamento da osteoartrose. O primeiro grande grupo é o tratamento conservador. O que é o tratamento conservador? Aquele paciente que vai ser abordado no sentido que não vai ter um tratamento cirúrgico, por acaso. Então, como é que tu vai tratar esse paciente? Inicialmente, com conversa, explicando, orientando, e isso é muito importante, tu orientar teu paciente, porque ele mude rotina de vida, mude hábitos e tal, para administrar o problema melhor. Hoje tem uma gama muito grande do tratamento, que vai desde do tratamento com drogas, medicamentos anti-inflamatórios na fase inicial e que funcionam bem, e cada vez a gente tem evoluído mais na qualidade desses medicamentos, com menos efeitos colaterais, Existe o tratamento de suplemento ou complemento, que isso é muito interessante, que é com o uso do colágeno, que é com o uso de condroitina e glicosamina, que são substâncias que ajudam em até 60% a 70% dos pacientes em melhorar a qualidade da cartilagem. Existe o tratamento fisioterápico, na qual tu vai fazer uma fisioterapia associada para tentar ganhar a mobilidade dessa articulação. Isso também funciona bastante bem, E o suporte geral que a gente fala na questão do exercício, da atividade física. Esse é o grande grupo do tratamento conservador, na qual a grande maioria dos pacientes a gente segura dessa forma. E existe o grupo cirúrgico, Aquele paciente, então, que ele vai ser um paciente candidato ao tratamento cirúrgico, e geralmente o tratamento cirúrgico pode ser feito uma cirurgia ortopédica, mantendo a articulação, às vezes corrigindo o apoio, Ou lá, por exemplo, uma osteoartrose de joelho, tu vai fazer um procedimento videoartroscópico, vai tratar essa cartilagem, fazer perfurações, ou eventualmente tu pode fazer uma aplicação de um gel intraarticular para melhorar a qualidade dessa cartilagem. Então, esses são os tratamentos já considerados agressivos. E geralmente os pacientes, hoje 30% a 40% dos pacientes, acabam terminando num procedimento chamado de artroplastia, que é a troca da articulação por um implante, por uma peça. Doutor Marcelo, pessoas morrem em decorrência da osteoartrose? Sim, infelizmente sim. O índice de mortalidade da osteoartrose no Brasil, que é o equivalente a países do terceiro mundo, é muito superior a países de grande desenvolvimento socioeconômico, Principalmente pela dificuldade de acesso em termos de saúde pública, de buscar um tratamento adequado, quer seja um tratamento não cirúrgico, quer seja um tratamento cirúrgico, e no que a gente falou anteriormente, em que as comorbidades elas se aceleram, na medida que tu não consegue tratar adequadamente. Então, dizer assim, a pessoa não vai ter uma complicação pela osteoartrose, mas sim pelo que ela leva de deterioração do corpo humano. Então, indiretamente, sim. Infelizmente, a osteoartrose leva a óbito. E falando em tratamento, doutor, a pandemia de Covid-19, ela tem atrasado os tratamentos, os diagnósticos? Como é que se enquadra nessa situação?
Sim, isso é mais uma realidade dura que a gente está enfrentando, né? Principalmente na questão, primeiro, de tratamento, porque o acesso do paciente, a gente fala isso muito em saúde pública, né? Diferente aquele paciente de clínica, mas em termos de saúde pública, pela restrição de hospitais públicos, então o paciente está com mais dificuldade a ter acesso aos atendimentos. E se a gente for falar em termos de tratamento, quando a gente fala do tratamento cirúrgico, então isso também a pandemia impactou de maneira muito significativa, porque durante muito tempo, e a gente ainda em alguns lugares, a gente ainda tem os procedimentos suspensos, né, pelos protocolos em função de superlotação de hospital. Então realmente isso afetou de maneira significativa, tanto que a fila de espera, né, nas instituições públicas, elas triplicaram, né? Então, parecia que um hospital que estava com uma fila de espera de 200 pacientes está com 600 pacientes na fila de espera. Para finalizar, doutor, onde é que entra o Hospital Beneficente São Pedro na questão osteoartrose? Eu acho que é muito importante, né, a gente enaltecer o trabalho que tem sido feito, principalmente na questão tecnológica que a gente tem, tá? Em termos de tecnologia de diagnóstico. Então, hoje nós temos a questão de tomografia, que nos auxilia muito, a questão de radiologia de excelente qualidade, e não se discute a questão da ressonância magnética, que é um método diagnóstico, então, de primeira linha, padrão ouro, hoje no diagnóstico da osteoartrose. E também, quando a gente voltando na questão tecnológica, fica principalmente na questão humana, né, no investimento e na capacitação dos profissionais que trabalham ali dentro. Quando eu falo isso, a questão de bloco cirúrgico, pelo treinamento e pela capacidade que o pessoal que trabalha com a gente tem, e principalmente em termos de materiais e equipamentos hoje de alta tecnologia, que vai desde um eletrocautério, que vai te favorecer fazer uma cirurgia, que vai espolhar pouco o paciente, ou até mesmo outros equipamentos, que a gente chama de, enfim, de imagem. Eu acho que hoje a gente realmente está muito bem servido. Coisas boas, né? Boas, excelentes, né? Excelentes, né? Doutor Marcelo, a conversa estava ótima, mas teremos que encerrar o nosso programa. Agradeço muito as suas contribuições, com certeza esclareceu as dúvidas de muitas pessoas. A gente agradece a oportunidade de estar aqui e a gente sempre gosta de colocar essa situação assim. Hoje temos recurso, né? Eu acho que isso realmente é importante, a medicina evoluiu muito, então, na medida que há condições, procure o recurso, né? Isso realmente eu acho que é a dica que fica da nossa conversa. Fica a dica. Fica a dica. Obrigada a você também que nos assiste e até a próxima. Saúde em Foco, para você saber mais sobre o mundo da medicina.